Eu nunca fui do tipo que acredita em destino, mas depois que conheci Juliana, comecei a pensar que algumas pessoas entram na nossa vida por um motivo. O problema é que nem sempre esse motivo é bom. Eu a vi pela primeira vez numa noite fria, sentada sozinha em um banco da praça. Parecia perdida em seus próprios pensamentos, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Por algum motivo, senti que precisava falar com ela. E foi o que fiz. Tá tudo bem? Perguntei, tentando parecer tranquilo, mas por dentro sentia meu coração disparar. Ela levantou os olhos devagar, como se estivesse me analisando, e então sorriu de um jeito quase triste. Agora está, respondeu. Não sei explicar, mas naquele momento eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. E talvez tivesse sido melhor se eu simplesmente tivesse seguido meu caminho naquela noite. Aos poucos, começamos a nos ver com mais frequência. No começo, era tudo casual. Um café aqui, uma conversa ali. Mas logo eu me vi completamente envolvido por ela. Juliana era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Havia algo nela que me fazia querer saber mais, entender seus mistérios, desvendar seus segredos. E eu achava que ela sentia o mesmo por mim. Mas eu estava enganado. Se você chegou até aqui, já sabe que essa história não vai terminar bem. E se quer saber como tudo aconteceu, aproveita e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias. Agora, voltando. Juliana parecia gostar da minha companhia. Sempre me olhava nos olhos enquanto eu falava, ria das minhas piadas bobas, perguntava sobre meus sonhos. Eu acreditava que aquilo era verdadeiro. Mas eu nunca parei para me perguntar o quanto sabia sobre ela. Porque, agora que penso bem, ela nunca falava muito de si mesma. Sempre desviava o assunto quando eu tentava me aprofundar. E eu, cego pelo que sentia, nunca questionei. Até que um dia, tudo começou a mudar. Ela parecia mais distante, menos interessada. Eu percebia os olhares distraídos, as respostas curtas, as desculpas para ir embora mais cedo. Mas eu não queria enxergar o óbvio. Achei que talvez fosse só uma fase, que logo tudo voltaria ao normal. E então, veio aquela noite no restaurante. A noite que mudou tudo. Eu passei o dia inteiro planejando aquele jantar. Escolhi um restaurante bonito, um vinho especial, e até ensaiei as palavras que diria. No meu bolso, carregava uma caixinha de veludo. Talvez fosse cedo, mas eu não tinha dúvidas sobre o que sentia por Juliana. Ela era a mulher da minha vida, ou pelo menos era o que eu acreditava. Quando ela chegou, parecia diferente. Havia algo no seu olhar que eu não conseguia decifrar. Sentou-se à minha frente e sorriu, mas não era aquele sorriso de sempre. Ainda assim, tentei ignorar o aperto no peito e segui com o meu plano. Eu preciso te dizer uma coisa, comecei, sentindo minhas mãos suarem. Mas antes que eu pudesse continuar, o celular dela vibrou. Ela pegou o aparelho e leu a mensagem rapidamente. Seu semblante mudou na hora. Sem dizer nada, colocou o celular de volta na mesa e olhou para os lados, inquieta. Preciso ir, disse, já pegando a bolsa. Eu franzi a testa, sem entender. Mas e o jantar? Ela evitou meus olhos. A gente fala depois. E saiu. Assim, sem mais nem menos. Se naquele momento eu tivesse prestado mais atenção, teria percebido o óbvio. Mas eu ainda queria acreditar que ela apenas estava passando por algo difícil. O problema é que a gente sempre vê sinais, só que escolhe ignorá-los. E se você quiser saber onde isso me levou, já aproveita para se inscrever no canal. Ainda tem muita coisa para acontecer. Nos dias seguintes, Juliana começou a se afastar. Suas mensagens ficaram mais curtas, nossos encontros cada vez mais raros. Quando eu perguntava se algo estava errado, ela sorria e dizia que estava tudo bem. Mas eu sabia que não estava. Então, decidi fazer algo que nunca pensei que faria, segui-la. Naquela noite, esperei até que ela saísse de casa. Disfarçado, fui atrás.
Meu coração batia forte, parte pelo medo de ser descoberto, parte porque, no fundo, eu já sabia que não ia gostar do que encontraria. Juliana caminhou por algumas ruas até parar em frente a um prédio elegante. Ficou ali, mexendo no celular, até que um homem apareceu na porta e a recebeu com um beijo. Naquele momento, tudo ao meu redor pareceu desacelerar. Meu peito apertou, e um nó se formou na minha garganta. O homem que abriu a porta não era um estranho para ela. Juliana sorriu para ele do mesmo jeito que já havia sorrido para mim. Só que, dessa vez, o sorriso parecia verdadeiro. Eu quis me enganar, achar uma explicação qualquer, mas a forma como ela o abraçou, aquilo doía mais do que qualquer golpe. Fiquei parado do outro lado da rua, escondido entre as sombras, observando enquanto os dois entravam no prédio. Meus pensamentos estavam em caos. Eu queria confrontá-la, perguntar por que tinha feito isso comigo, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que já sabia a resposta. Eu nunca fui o único. Talvez nunca tivesse sido nada além de um passatempo para ela. Voltei para casa em silêncio, sentindo o vazio que nunca tinha sentido antes. Passei a noite encarando o teto, tentando juntar as peças. E foi ali, no meio da madrugada, que eu comecei a perceber os detalhes que sempre estiveram na minha frente. Juliana nunca falava muito sobre si mesma. Sempre evitava planos a longo prazo. Parecia interessada na minha vida, no meu trabalho, nas minhas conquistas, mas será que algum dia se interessou por mim de verdade? Se você já sentiu essa dor antes, sabe como é. E se quer saber até onde isso me levou, aproveita para se inscrever no canal. Porque a história ainda está longe de acabar. No dia seguinte, decidi encarar a verdade de frente. Fui até o apartamento dela sem avisar. Quando ela abriu a porta e me viu, seu sorriso vacilou por um instante, mas logo recuperou a expressão tranquila. Lucas! Que surpresa, disse, como se nada tivesse acontecido. Eu respirei fundo. Podemos conversar. Ela hesitou, mas abriu espaço para eu entrar. Sentei no sofá enquanto ela se acomodava na poltrona, cruzando as pernas com a calma de quem não tinha nada a esconder. O que houve? Perguntou, fingindo preocupação. Meu coração batia forte, mas minha voz saiu firme. Quem é ele, Juliana? O sorriso dela sumiu na hora. E foi aí que eu vi, pela primeira vez, a máscara dela começando a cair. Juliana ficou em silêncio por alguns segundos. Seu olhar analisava o meu, como se estivesse calculando o que dizer. Mas não havia mais nada a esconder. Ela suspirou e recostou-se na poltrona. Lucas, você sabia que isso era bom demais para ser verdade, não sabia? Suas palavras foram como um soco no estômago. Eu queria gritar, queria perguntar por que ela tinha feito aquilo comigo, mas tudo o que consegui foi murmurar, então eu fui só um jogo para você. Ela deu um sorriso frio. Não um jogo, Lucas. Mas também não o que você imaginava. Eu senti um gosto amargo na boca. O amor que eu sentia por ela se misturava à raiva, à humilhação. Você nunca me amou, insisti. Ela deu de ombros. Eu gostei de você. Mas amar? Não, nunca. Meu mundo desabou naquele instante. Levantei-me sem dizer mais nada. Cada parte do meu corpo pedia para que eu fizesse algo, que dissesse algo que a fizesse mudar de ideia. Mas não havia mais nada a ser feito. Adeus, Juliana, foi tudo o que consegui dizer antes de sair dali. O coração pesava no peito, e a dor era quase física. Se você já teve seu coração partido dessa forma, sabe do que estou falando. E se quer saber como essa história termina, inscreva-se no canal. Há ainda mais para contar. Os dias seguintes foram um borrão. Eu tentava seguir em frente, mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto dela, ouvia sua voz. Me perguntava como fui tão cego. Como me deixei enganar tão facilmente. Mas a resposta era simples, porque eu queria acreditar que era real. Foi então que, em uma dessas madrugadas sem sono, decidi procurá-la uma última vez.
Não para pedir que voltasse, nem para entender mais nada. Eu só precisava olhar em seus olhos mais uma vez e ter certeza de que ela realmente não sentia nada. Então, fui até o prédio dela. Mas o que encontrei lá, eu nunca poderia ter previsto. Quando cheguei ao prédio, havia uma movimentação estranha. Luzes piscavam, vozes agitadas ecoavam pela rua. Meu coração acelerou, e então vi uma ambulância parada em frente ao edifício. Policiais conversavam com porteiros, moradores olhavam assustados pelas janelas. Um arrepio subiu pela minha espinha. Caminhei até lá, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi alguém dizer: uma mulher caiu da sacada do 7º andar. Meu corpo congelou. O ar pareceu desaparecer dos meus pulmões. Juliana morava no 7º andar. Corri para mais perto, empurrando a multidão. E então a vi. Seu corpo no asfalto, imóvel, os olhos abertos, mas sem vida. O tempo pareceu parar. Eu não sabia se gritava, se chorava, se caía de joelhos ali mesmo. Tudo o que consegui fazer foi ficar parado, olhando para ela, enquanto a chuva começava a cair. Depois disso, tudo virou um borrão. A polícia dizia que havia sido um acidente. Que Juliana escorregou. Outros sussurravam que foi diferente. Que havia um homem lá, que talvez tivesse sido algo pior. Mas a verdade é que eu nunca soube ao certo. Tudo o que restou foi a lembrança dela, e a sensação de que eu nunca a conheci de verdade. Essa história não teve um final feliz. Mas a vida raramente tem. Então, se gosta de histórias assim, se inscreve no canal. Porque algumas verdades são mais sombrias do que gostaríamos de admitir.